rompem, que fomentam o que o Gramsci nomeia de espírito de cisão, que a gente poderia chamar de espírito revolucionário. Então, portanto, a sociedade civil é esse espaço associativo de lutas sociais pelo sentido do conjunto da existência que permeia o conjunto da vida e está dentro do Estado. Agora eu vou pegar uns exemplos bem contemporâneos, porque talvez permitam a gente enxergar isso, porque muitas vezes a fala fica muito teórica e a gente não vê isso concretamente. Vamos pegar um exemplo concreto, contemporâneo. No Brasil, no início do século XXI, e logo depois da eleição do Lula, cresce um movimento que se chama Movimento Todos pela Educação, todo constituído por empresários ou por entidades, fundações e institutos empresariais sem fins lucrativos, não são empresas, Todos pela Educação, Fundação Roberto Marinho, Instituto Gerdau, nada disso é empresa, certo? São entidades sem fins lucrativos, que vão se associar no chamado Todos pela Educação. Eles já são herdeiros de entidades que vinham atuando na educação, inclusive pública, anteriormente, como o Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, que já vinham passando acordos com escolas públicas para gerir de maneira privada o que são recursos públicos e uma política que, em princípio, é pública, mas que estava sendo gerida pelo privado. Então, vão constituir mais um aparelho privado de hegemonia, e esse é o termo que o Gramsci vai dar para as entidades da sociedade civil. Alguns discutem se aparelho privado de hegemonia seria conveniente para o setor empresarial, né, os dominantes, e o mesmo termo seria também para os dominados. Por enquanto, nós vamos ficar no mesmo termo para os dois. Vamos chamar um de aparelhos privados de hegemonia e outros aparelhos privados de contra-hegemonia, ou um aparelho privado de hegemonia dominação e outro aparelho privado de hegemonia cisão, né? Que seriam os termos mais gramscianos. Mas o que o Gramsci mostra não é que a burguesia constrói essas coisas porque ela quer, ela constrói porque está em luta, ela se contrapõe, então são contraposições em luta. Então vamos aqui para o nosso exemplo. O movimento Todos pela Educação já reunia uma série de entidades empresariais sem fins lucrativos para formular a política nacional de educação. Era essa a proposta deles. Se a gente parar para pensar, a década de 90 é uma década de intensas lutas populares e de reivindicações populares, em muitos casos moleculares, pela educação pública. E é uma década em que houve algumas conquistas importantes, como, por exemplo, sorteio para as escolas públicas de ponta, em vez de simplesmente concursos meritocráticos, onde só os filhos das classes dos setores melhor aquinhoados conseguiam passar. Basta ver Pedro II, as escolas técnicas, como reivindicações populares fizeram caminho, estavam fazendo caminho na luta pela educação. Então, nós vamos assistir o conjunto das burguesias se organizando para se contrapor a uma sociabilidade construída na luta popular, contrapondo aparelhos privados de hegemonia tal como o Todos pela Educação. Eu vou pegar só esse exemplo, tem milhares de exemplos. E alguns anos depois, a política governamental passa a se chamar Todos pela Educação. Isso mostra como a atividade na luta de classes desses aparelhos, dessas lutas populares, desses aparelhos, levam e nesse caso levaram, mesmo com um partido de origem popular no governo, levaram a que este partido de origem popular
aderisse ao programa das classes dominantes como programa do Estado, tá certo? Então, a gente aí já começa a ver como isso tudo está cruzado, e é importante que a gente entenda esse cruzamento. Então, a gente vai precisar entender qual é a posição daquele partido que está no governo, mas que adere à posição, adere à política formulada pelas classes dominantes para a educação pública, e com isso silencia as lutas dos subalternos com relação à mesma educação pública. Essa conexão não é algo novo que acontece no Brasil só no século XXI. A gente já tem autores que estudam esse processo no Brasil ao longo de todo o século XX, e eu vou finalizar aqui recomendando a leitura dos livros da Sônia Regina de Mendonça sobre a classe dominante agrária no Brasil. Ela deve ter uns 10 livros e mais de uma centena de artigos publicados, ou o René Dreyfus, que tem pelo menos 3 obras formidáveis que são de leitura obrigatória, que são 1964, a Conquista do Estado, mostrando como aparelhos privados de hegemonia financiados pelos empresários organizaram o conjunto do golpe de Estado de 64, ou como esse procedimento de aparelhos privados de hegemonia se expande a partir dos Estados Unidos a partir da década de 1910, num livro que ele chama de A Internacional Capitalista, e um terceiro livro mostrando a atuação e presença de aparelhos privados empresariais, que não são empresas, mas são financiados por empresários, na Constituinte de 1988, no livro que se chama O Jogo da Direita. Apenas para concluir, vale ver um trabalho muito bom feito. Não sei se vocês conseguem ver o livro todo, porque às vezes as cores não ficam muito claras. O livro do Flávio Henrique Calheiros Casimiro, A Nova Direita, mostrando os aparelhos privados de hegemonia de ação política e ideológica no Brasil contemporâneo. É um livro da Expressão Popular. Então, portanto, o Estado em Gramsci é um Estado permanentemente de garantia da reprodução, da dominação e da unificação das classes dominantes, mas um Estado permanentemente sob luta, e que é, portanto, na sociedade civil, quando a gente separa metodologicamente, que a gente pode enxergar esse terreno da luta. O Estado não é um aparelho neutro acima e fora da sociedade. É uma forma de dominação em plena luta e garante a luta. Faltou um ponto, que eu acho que é um ponto importante, que é um ponto muito bem trabalhado no livro, em 2 livros, o da Lúcia Neves, A Nova Pedagogia da Hegemonia, e do André Martins, A Direita para o Social, que é mostrar como o papel do Estado, né, dessa institucionalidade atravessada pela garantia dos interesses das classes dominantes e pelas reivindicações dos subalternos, como esse Estado procura educar a massa da população para que ela esteja apta a naturalizar a dominação do capital. Então, portanto, essa figura do Estado educador, não apenas na escola, mas no conjunto das atividades da existência. E agora sim, eu termino. Gramsci é um dos autores que talvez mais ajudem a gente a pensar e a enxergar as lutas de classes, e não simplesmente ficar repetindo bordões no sentido de que a luta de classes é o que a gente acha que ela deveria ser. O Gramsci é aquele cara que nos obriga a enxergar a luta ali onde ela está.